Olá, caros estudantes! Bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Nessa videoaula, vamos apresentar conteúdos que possam ser úteis no dia a dia do profissional de vocês, assim como sugestões para o desenvolvimento de uma prática profissional comprometida com a ética e com os princípios democráticos, pautados nos valores de liberdade e da equidade. Essa disciplina aborda o exercício profissional do assistente social, apontando suas dimensões teóricas e práticas na sociedade. Para compreender o universo em que se insere esse profissional, no decorrer da disciplina, o aluno será levado a compreender os seguintes assuntos: os fundamentos éticos da profissão, o objeto de intervenção do assistente social, a formação da esfera pública na sociedade brasileira, o trabalho profissional nos espaços ocupacionais. Então vejamos cada um desses assuntos de forma mais detalhada. Os fundamentos éticos da profissão. A ética é a parte da filosofia que se dedica aos estudos dos valores morais e princípios do comportamento humano. A ética pode ser aplicada na reflexão científica, filosófica ou teológica acerca dos hábitos e ações dos seres humanos, podendo inclusive direcionar o conjunto de princípios e normas que norteiam determinada categoria profissional. Os assistentes sociais possuem um código de ética profissional vinculado a uma perspectiva política adquirida ao longo de sua história. O projeto ético-político do assistente social reflete a autoimagem da profissão, seus valores, as condições para o exercício da profissão, a relação do assistente social com os usuários e instituições. O Código de Ética do Serviço Social de 1993 é um marco para a categoria e foi elaborado de forma democrática, consistindo em um projeto mais amplo que um mero agrupamento de normas. O projeto ético, político, hegemônico consolida o comprometimento da profissão com o enfrentamento das antigas e novas expressões da questão social, por meio de estratégias que objetivam a ampliação da cidadania, democratização e acesso às políticas públicas. Objeto de intervenção do assistente social. A questão social é o principal objeto da intervenção do serviço social. O termo questão social surgiu na Europa Ocidental, na primeira metade do século XIX, com a Revolução Industrial, para nomear o fenômeno do pauperismo, isto é, da crescente pobreza resultante da exploração da classe burguesa sobre a classe operária durante o desenvolvimento do capitalismo. Trata-se de um modo peculiar de pobreza que emerge com o processo de urbanização e industrialização. Quando a questão social passa a ser considerada uma ameaça à ordem social, é que surgem as políticas sociais e, consequentemente, os assistentes sociais. No Brasil, o reconhecimento da questão social só ocorre na década de 1930. É também nesse período que se gesta a profissão de assistente social no país. Atualmente, no contexto da sociedade capitalista madura, a questão social se expressa principalmente na degradação do trabalho e no aumento do desemprego estrutural, que produz intensos impactos na qualidade de vida de parte significativa da população. Em nosso país, a persistente desigualdade social ainda representa um grande desafio ante a garantia dos direitos sociais assegurados na Constituição de 1988, assim como ao trabalho dos assistentes sociais. A formação da esfera pública na sociedade brasileira. A concepção da esfera pública nos remete ao caráter das relações entre Estado e sociedade civil, envolvidos em dinâmicas de interesses coletivos e de disputas sociais e políticas. No capítulo 3, iremos recordar o processo histórico da formação e da esfera pública na sociedade brasileira e refletir sobre o impacto das dinâmicas dos movimentos sociais na formação do público e do privado. Nesse sentido, será oportuno conhecer os espaços de controle democrático presentes no cotidiano profissional, nas formas das conferências públicas, dos conselhos e direitos e ouvidorias. O conceito de esfera pública diz respeito à participação na vida pública como um direito de todos.
Publicização é um conceito que explica o processo de construção de espaços de discussão, negociação e interação entre poder público e sociedade civil. Os conselhos de direitos constituem um desses espaços ou mecanismos de participação na vida pública. Para fundamentar o conceito de esfera pública, vamos nos aproximar do modelo de esfera pública intrínseco ao estado de bem-estar social que marcaram os países europeus que experimentaram as políticas de pleno emprego no final do século XX. No Brasil, as particularidades da formação da esfera pública vão divergir de referências daqueles países que experimentaram as políticas sociais públicas no estado de bem-estar social na sua versão original. Contudo, é possível identificar elementos dessas experiências para refletir sobre as relações do Estado e na sociedade civil da formação da sociedade brasileira. As particularidades na formação da esfera pública na sociedade brasileira serão enfatizados a partir do período de abertura democrática. O papel dos movimentos sociais na democratização das relações entre Estado e sociedade. Os movimentos sociais vão provocar transformações no Estado, uma vez que os movimentos demandam sua intervenção na solução de seus problemas. E isto significa dizer que os movimentos sociais têm o poder de provocar a mobilização e participação popular, colocando em questão o Estado autoritário em busca de abertura para emitir demandas sociais. Uma das principais mudanças provocadas pelos movimentos sociais no Brasil foi a Constituição para a redação da Carta Constitucional de 1988, pautada nos princípios democráticos e de respeito aos direitos humanos. Os conselhos de direitos e as conferências públicas constituem espaços de participação que envolvem governo e sociedade civil na deliberação de diretrizes gerais das políticas públicas. Exemplos concretos do processo de publicização das relações entre Estado e sociedade. Vamos conhecer alguns exemplos de conselhos de direitos. O Conselho Nacional de Assistência Social foi instituído com a regulamentação de Lei Orgânica da Assistência Social. O CNAS é um exemplo concreto do processo de formação de cultura democrática na sociedade brasileira. Pesquise mais na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Exemplo de controle social. Outro exemplo concreto de controle social é a primeira Conferência Nacional sobre a Transparência e Controle Social, CONSocial, que aconteceu em maio de 2012 e abordou exclusivamente temas como transparência, controle social e prevenção e combate à corrupção. Para saber mais sobre a Consensual, acesse esta página. O trabalho profissional nos espaços ocupacionais. O terceiro setor é um novo espaço ocupacional da profissão. No capítulo 4, iremos compreender técnicas de gestão imprescindíveis para a administração dos espaços ocupacionais da profissão. Um importante espaço ocupacional do profissional de assistência social no terceiro setor é o da gestão das organizações e das equipes interdisciplinares ou multiprofissionais. Tal função exige conhecimentos e habilidades como mobilização de recursos, prestação de contas, administração de pessoal, elaboração e avaliação de programas e projetos sociais, planejamento, monitoramento e avaliação das ações e serviços. A capacidade de negociação e articulação é outra exigência essencial nesta dinâmica. Historicamente, o setor público estatal aparece como principal espaço ocupacional da categoria profissional. A partir da década de 1990, o chamado terceiro setor vem se constituindo como um importante espaço ocupacional no cenário do assistente social. Conhecer e aplicar técnicas de gestão das organizações configura-se como uma das exigências presentes na atuação do assistente social, no processo de gestão das organizações públicas, privadas e do chamado terceiro setor. Vejamos o planejamento estratégico como uma das técnicas de gestão fundamental na administração dos espaços ocupacionais. Importante lembrar que o planejamento estratégico é requisito para o sucesso na gestão das organizações e deve ser feito para o curto, médio e longo prazo. Deve ser definidas metas e estratégias para alcançá-las,
Sem planejamento, não se sabe se realmente chegou-se onde era preciso. O planejamento estratégico é obtido com esforço concentrado na direção da organização, tendo como fundamento a sua missão e sua definição de negócio, considerando-se o levantamento, análise e proposição de soluções mediante um plano de ação que objetive garantir a qualidade desejada pelos participantes da organização. Revisão da videoaula. Nesta videoaula você viu: os assistentes sociais possuem um código de ética profissional vinculado a uma perspectiva política. O objeto de intervenção do assistente social é a questão social. O denominado projeto ético político hegemônico estabeleceu um novo perfil profissional. As características particulares de formação de esfera pública em sociedade brasileira. O surgimento de espaços ocupacionais para a profissão nas organizações que compõem o chamado terceiro setor. O terceiro setor como um espaço ocupacional para o assistente social. Os 4 processos básicos de gestão nas organizações. Por fim, a partir do conteúdo que discutimos aqui, esperamos que você prossiga com seus estudos sobre o exercício profissional do assistente social. Desejamos que tenha um excelente aproveitamento dos conteúdos dessa disciplina. E agradecemos por sua atenção e bons estudos!